Fala galera, boa noite. Meu nome é Matias. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos para explicar as regras básicas do xadrez, porque é um jogo muito interessante. Tem muita gente que acha que é um jogo muito difícil, que é um jogo que exige demais da sua cabeça, que nunca vai conseguir aprender. Mas a verdade é muito diferente. Você pode jogar xadrez, qualquer um pode jogar xadrez. Uma coisa é você jogar como qualquer pessoa, outra coisa é você jogar que nem um deus, como os melhores jogadores do mundo. Qualquer um pode jogar xadrez, qualquer um pode se divertir jogando esse jogo. É um jogo maravilhoso. Você tem muitas peças diferentes, você tem um tabuleiro de 64 casas, quadriculado, muito semelhante ao tabuleiro de damas. Para começar a falar desse jogo, para começar a entender o que cada uma dessas peças faz, é melhor ir uma de cada vez. A primeira peça que eu vou falar é o rei. O que é o rei? O rei ele simboliza o monarca de um império, o comandante de um exército. O xadrez é um jogo que retrata a guerra, certo? O rei, além dele ser o comandante do exército, o monarca, ele também representa o próprio jogador. Essa pecinha branca aqui, na verdade, representa o jogador que está controlando as peças brancas. Porque, afinal, ele é o comandante do exército. É ele que decide a estratégia. E no xadrez, perder o jogo, você perde o jogo quando o seu rei é capturado. Ou quando você força o rei a se render. E quando você força o rei a se render, você está forçando o seu adversário a se render. Então a analogia é muito boa e tem essa ideia um pouco mais filosófica sobre o rei e o jogador. Como é que o rei se movimenta? Todas as peças no xadrez têm um movimento próprio. Todas elas se movem de forma diferente. Começando pelo rei, ele consegue andar uma casa de cada vez para qualquer direção. Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Um rei que está nessa casa, a casa E4, essa casa que está aqui, ele consegue ir para qualquer uma dessas casas ao redor dele. Ele pode ir para a casa D5, ele pode ir para a casa E5, F5, D4, F4, D3, E3 e F3. Simples, não é? Então, um rei, em qualquer lugar no tabuleiro, consegue se mover nessas direções. Se o rei está num cantinho, lógico que ele não tem a opção de ir para as casas onde não existe tabuleiro. Então ele pode ir para qualquer uma dessas três casas. A casa A2, a casa B2 e a casa B1. Um rei consegue capturar outras peças. Eu vou falar um pouco mais da captura quando tiver mais elementos, outras peças, no próximo vídeo, quando eu estiver falando dos peões. Mas o rei ele captura uma peça tomando o lugar dela e ele pode capturar uma peça no mesmo... Ele ocupa a mesma casa da peça capturada. Então, isto aqui, nesta casa, é um peão adversário. O rei branco pode capturar esse peão na vez dele de jogar, simplesmente se movendo para a casa e removendo o peão do jogo. Você não pode capturar uma peça do seu mesmo time, da sua mesma cor. É uma jogada ilegal. O peão está lá do seu time e você não vai destruir ele próprio. Não faz o menor sentido. Um rei que está, por exemplo, nestas condições, um rei branco nestas condições, ele só pode se mover para 4 lugares. Ele pode capturar qualquer um dos 4 peões pretos. Certo? Se você não entendeu, eu sugiro que você volte um pouco o vídeo e assista isso de novo. Porque, afinal, você está no YouTube e você consegue assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, né? Eu espero que tenha ficado claro. E o rei tem mais um detalhe. O rei não pode ir para uma casa que ele está sendo atacado por outra peça adversária. Então, a gente já sabe que um rei ataca todas as casas para as quais ele pode se mover. Então, o rei branco está atacando essas 3 casas, além das outras atrás dele. Mas eu quero só que você se preocupe com essas 3. O rei preto, ele não consegue ir para nenhuma dessas casas. Por quê? Porque o rei branco está atacando essa casa.
E o rei não pode se colocar em perigo na própria vez de jogar. Então, nesse caso, o rei preto pode se mover para qualquer uma destas casas, dessas 5 casas. Ele não pode, nem que ele queira, ir para uma dessas 3 casas. Certo? Do mesmo modo, se fosse vez das brancas jogarem nessa posição, as pretas elas estão atacando essas 2 casas. Então as brancas só têm um lance possível. Elas só podem jogar o rei para esta casa. A2. Por que eu estou focando tanto nessa história de um rei não consegue chegar perto do outro rei? Porque se vocês perceberem, os reis eles estão limitados por um campo de força aqui. Nenhum deles pode atravessar essa barreira. Nenhum deles consegue chegar perto do outro. Até por uma questão de respeito, né? Você não quer que um estranho chegue muito perto de você, um inimigo chegue muito perto de você. E esses 2 reis são inimigos. Além de inimigos, também são reis, são a nobreza. Então você não quer pessoas estranhas perto de você. Tá, qual que é o ponto de tudo isso? O ponto de tudo isso é um jogo que eu gostaria de propor para vocês praticarem a movimentação dos reis. E também para vocês começarem a entender o jogo de xadrez não como um jogo que você vai jogando as suas peças daqui para cá e torce para ganhar. Mas para vocês começarem a utilizar o conceito de adotar um plano para vencer o jogo, ao mesmo tempo que tenta descobrir qual que é o plano que o seu adversário está fazendo e como que você consegue ajustar o seu plano para melhor neutralizar o do seu adversário. Como numa guerra mesmo. Você tem um objetivo, você vai atrás desse objetivo e você tenta ao mesmo tempo impedir o seu adversário de atingir o objetivo dele. Como que funciona esse jogo? Esse jogo é o jogo dos reis. Só tem os reis para você jogar e o tabuleiro vai ser um recorte do tabuleiro de xadrez. Vocês vão usar 3 colunas. Eu vou usar aqui a coluna D, a E e a F. É como se o resto do tabuleiro não existisse. E como que funciona esse jogo? É muito simples. Você tem que chegar com o rei do outro lado do tabuleiro. Ganha quem chegar primeiro. Então, eu vou jogar aqui uma partida rapidamente comigo mesmo para servir de exemplo. Então, as brancas elas vão jogar o rei para E2, as pretas jogam para D7, E3, rei E6, rei E4, e agora as pretas, lembra o que eu disse mais cedo? Elas não podem ir para nenhuma dessas 3 casas, nem que elas queiram. Então, vou supor que as pretas joguem para cá. Lembrando que aqui o tabuleiro acaba. Rei F5, rei D5, rei F6, rei D4, rei F7, rei D3, e as brancas venceram, porque elas chegaram na última casa da fileira. Então, esse é o jogo. Se chama Jogo dos Reis. E, apesar de ser um jogo muito simples, tem algumas características muito interessantes. Eu queria levantar as seguintes perguntas. Depois de vocês jogarem algum tempo com um amigo, com algum parente, alguém que está querendo aprender a jogar xadrez, ou talvez até alguém que já saiba jogar xadrez, propõe para ele jogar esse jogo, para você exercitar. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: se os 2 lados jogarem corretamente, se os 2 lados fizerem sempre as melhores jogadas, quem é que vai ganhar? As brancas, elas vão ser capazes de vencer sempre? As pretas vão ser capazes de vencer sempre? Ou o jogo vai chegar em algum momento num impasse, no qual nenhum lado vai ser capaz de vencer o outro? Esse é o desafio que eu lanço para vocês. No próximo vídeo eu vou falar dos peões, da movimentação dos peões, como que você pode explorar um pouco isso. Vou propor um novo jogo, mas antes de tudo isso eu vou tentar responder algumas dessas perguntas. Tudo bem?
Então, o vídeo acaba por aqui. Muito obrigado e até logo.